O grande problema da Angola em Portugal, e aqui não é com ele, é connosco, é que é uma espécie de doença em Portugal. Em Portugal, a Angola é uma doença. A gente fala da Angola e imediatamente as pessoas começam a ficar incomodadas. Ou incomodadas porque não sei, estão lá não sei quantos mil portugueses e, portanto, a sorte desses portugueses é posta em causa porque é um governo que retalia. Evidentemente que a sorte é posta em causa mesmo que não se diga nada. Basta haver condições para se fazer. E depois um governo que retalia, de facto, também deve ser tido em conta nessas circunstâncias. Depois, porque há muitos negócios com Angola. E às vezes, quando se tem que discutir com pessoas que têm negócios em Angola, aquilo é um exercício complexo de fuga às coisas, a que acresce que isto é relativamente horizontal, ou seja, à esquerda e à direita há igualmente esta doença angolana com formas diferentes, mas de qualquer maneira é uma doença da política portuguesa, é uma doença do espaço público português, e é não se fala com liberdade sobre Angola, não se fala com liberdade sobre a circunstância, mas trata-se, em alguns casos, o exemplo de alguns angolanos que trazem aqui dinheiro que a gente nunca percebeu como é que foi ganho. Eu já uma vez fiz uma pergunta, não sei como é que começou, fizeram uma lanchonete, quer dizer, tinha uma pequena fábrica e depois foram enriquecendo, não se percebe muito bem, a não ser as razões de família, as razões políticas associadas com a MPLA e com o Presidente. E então aí percebe-se tudo. Mas nós temos uma espécie de reverência, tratamos essas pessoas como se elas tivessem adquirido o seu dinheiro e as suas imensas fortunas por um meio que seja saudável referir. Portanto, nós temos de facto uma doença angolana e eu, que discuti na televisão uma ou duas vezes este caso, verificava-se bem o incómodo que isto gerava em toda a gente. Portanto, honra-me fazer isto, porque há aqui uma coisa, eu sei que as pessoas que tiveram a experiência que teve no Lati, a última coisa que querem ser apresentadas é como heróis. Percebe perfeitamente. Mas há, da mesma maneira que nós falamos da banalidade do mal, há uma espécie de banalidade da coragem que os presos políticos angolanos têm. Como é que falavam daquilo sem drama, sem excitação, como se fosse, no fundo, atos que correspondiam ao dever. E esta banalidade da coragem, a banalidade do dever, de fazer aquilo que é suposto fazer-se em determinadas circunstâncias, sem hesitação, sem hesitação e sem excitação especial, é mortífero para as ditaduras. É mortífero para as ditaduras. As ditaduras suportam bem um ou outro ato que podem isolar, de coragem, de heroicidade e tal, mas suportam muito mal que um grupo de pessoas, incluiu o Lati, falassem com a maior das normalidades sobre as ilegalidades a que estavam a ser sujeitos, falassem em detalhe das circunstâncias do seu país, como é escandaloso, em primeiro lugar para o Angola, mas também para quem gosta de Angola, que um país rico, com uma população relativamente pequena, conheça uma classe dirigente corrupta até ao limite e que, objetivamente, vive de sugar o dinheiro de milhões de angolanos que vivem próximos da miséria. E isso é, evidentemente, absolutamente inaceitável. Mas é suposto eu falar do livro, porque eu ainda faço parte de uma escola que lê os livros sobre os quais falo. Agora em Portugal há uma escola de... Alguns até também põem as coisinhas, para entender, ler, estas porque li. Para falar do livro. O livro é um livro muito interessante. Eu, por razões de caráter histórico, na medida em que escrevi uma biografia de um homem que esteve 11 anos na cadeia, o Aldo Cunhal, li coisas sobre cartas de cadeia e memórias de cadeia. Há várias que são importantes. Em Portugal, Camilo escreveu Memórias do Cárcere, o Gramsci escreveu uma série de coisas na cadeia, um longo período em que esteve praticamente na cadeia. Os Soledad Brothers, há um conjunto de presos americanos que escreveram cartas da cadeia e que publicaram essas cartas. O próprio Cunhal escreveu um livro sobre a sua experiência prisional, sob forma ficcional, mas também com características que os aproxima de outros livros escritos. Portanto, a primeira coisa que eu queria fazer era saber até que ponto há um estereótipo dos livros escritos na cadeia nestas circunstâncias.
E há coisas que praticamente toda a gente que está na cadeia fala por uma razão. Porque num ambiente que priva as pessoas da liberdade, em primeiro lugar, mas priva-as de um conjunto de sensações. Por exemplo, os banhos de sol têm um papel importante neste livro, porque é, no fundo, a possibilidade de sair para fora, de contactar com a natureza. Portanto, as descrições destes livros escritos, cartas ou livros escritos sobre a experiência prisional, têm muitos aspectos em comum. Por um lado, o corpo. O corpo, a limpeza, a situação física de quem muitas vezes não tem condições para poder manter o mínimo de uma certa dignidade nas condições prisionais. Há uma página, por exemplo, aqui descrevendo como é que se tomava banho e como é que se lavava a roupa com um fio d'água e nas circunstâncias que a gente imagina que aquilo acontecia. Isso aparece praticamente em todos, porque isso corresponde em muitos aspectos à experiência prisional. Outro aspecto é escreverem sobre os outros presos, porque as cadeias colecionam um número significativo de characters. E, portanto, não só a linguagem do VEI e outras coisas que estão aqui, a linguagem dos presos, que é uma linguagem como uma certa, como todas as linguagens de grupo é fechada, é aqui retratada ao mesmo tempo que se refere a outro tipo de presos, não apenas os presos políticos, mas também os presos de delito comum. Por exemplo, Cunhal tem um verdadeiro fascínio pelos presos de delito comum e os considera de alguma maneira até mais vítimas do que os presos políticos, na medida em que são o exemplo da destruição que a sociedade é capaz de fazer do comportamento das pessoas. Há várias referências à tecnologia, aos telemóveis, à internet, o que também é significativo. Há uma lista de músicas que eu fui ouvir, não conhecia uma única. De maneira que tive ocasião de, quase todas elas têm nos filmes uma pequena indicação a dizer letras explícitas. Cuidado, atenção, que são as letras... Sim, as letras de facto são bastante explícitas e tirei um curso acelerado de rap ao ver os Gangstar e o Nas e outras coisas, porque fui a esta lista e achei que para poder falar do livro devia fazer uma mínima ideia das coisas que aqui se referiam no livro e, portanto, peguei nesta lista e fui para o YouTube, onde praticamente está tudo, e eu vi aquelas músicas com algum susto. Mas isso é outro problema. É um livro escrito com humor, com algum humor, portanto, com um certo, de novo, com esta ausência de dramaticidade, ou seja, há uma referência que é muito interessante, que é a tudo que é ilegal. Sem mandato, é suposto recebermos as cartas, é suposto estar uma longa lista de ilegalidades, o que, aliás, chama a atenção quanto é importante em situações de ditadura a lei e o primado da lei. Muitas pessoas dizem que o Hitler chegou ao poder democraticamente porque ganhou as eleições. Esquecem-se de dizer que há um segundo elemento, que é o primado da lei. Só há democracia se houver vontade soberana popular e primado da lei. E, portanto, as pessoas cumprem a lei e as leis e os procedimentos são um elemento fundamental da democracia. E isso percebe-se quando não se tem. E aqui, neste livro, há muitas referências. A importância de ler, de poder ler, é outra coisa que é muito comum nas memórias. A importância de se poder ler. Aparentemente, muitas vezes, se eu tivesse muito tempo preso, o que é que verdadeiramente qual é o único prazer, chamemos assim, entre aspas, perverso, que se pode ter na cadeia? É tempo para ler. Há aqui muitas referências a leituras, autores brasileiros e outros, que são igualmente interessantes, e o segundo elemento é escrever. Eu li os cadernos, um deles tem uma capa assustadora, que é umas personagens entre o wrestling e o Capitão América, mas isto encaixa tudo. Encaixa com a idade que ele tem, não é de muitos de nós, que é relevante, portanto, não se costuma fazer referência a isso, mas isso é relevante. Portanto, há aqui um mundo que em Angola corresponde a uma certa experiência juvenil e pós-juvenil, num certo sentido, portanto, um mundo que ainda mantém alguma alegria, alguma ironia, e que se manifesta muitas vezes nas notas. É um livro que se lê
com agrado, caótico, porque, enfim, na cadeia não escreve propriamente grandes tratados, ou pelo menos nem todos os presos têm a preocupação de escrever grandes tratados, alguns escreveram, mas que retrata bem, acima de tudo, o seu autor. As condições prisionais, o mundo angolano, a oralidade do mundo angolano, a oralidade dos presos, o mundo de uma cadeia em que, apesar de tudo, eles são presos especiais. Não são... quer se queira, quer não, mesmo perseguidos, têm um outro tipo de proteção. O facto de serem conhecidos e o facto de serem presos políticos, o que, mesmo para um regime ditatorial, significa que alguns cuidados é suposto ter, senão ele não estava aqui. Porque esses regimes têm formas muito drásticas e eficazes de acabar com a dissidência e de facto, isso não aconteceu. Portanto, lê-se, parabéns à editora, parabéns ao autor, lê-se bem, uma letrinha muito direitinha. Há sempre duas razões para a letra ser direitinha. É fazer com que as pessoas leiam, ou é de origem. Muito redondinha e tal, mas aliás, muito feminina. Muito feminina na escrita e em cadernos que no fundo são cadernos escolares. Por isso, não vou já calar-me, é um livro muito interessante, é um livro que ajuda a visibilidade e o conhecimento da luta dos patriotas angolanos. Essa talvez é a palavra, gente que gosta dos seus país, a gente que tem uma espécie de mal-estar com o que quem manda, quem tem o poder, quem é corrupto, quem gasta o dinheiro indevidamente, faz o mal que faz aos outros. E isso é um papel importante nestes tempos de relativa miséria ideológica e miséria política. É muito relevante que alguém se sinta incomodado ao ponto de resistir. E isso é aquilo que retrata este livro, o seu autor, e portanto, merece ser bem conhecido, merece ser lido, merece ser discutido, e, a partir daí, o que se passa em Angola merece ser muito discutido. Aqui. Porque aqui é o... Aqui e lá. Mas aqui é o sítio onde eles põem o dinheiro. É o sítio de onde o dinheiro vem antes de ir para outros sítios. E, portanto, aqui é um sítio relevante na exploração dos angolanos. Nós temos essa culpa coletiva, que é permitir que as nossas elites políticas, particularmente os partidos do centro, transformem Portugal num país que ajuda ativamente à corrupção e à exploração da maioria dos angolanos. E, evidentemente, essa é a nossa luta para que o exemplo deles é muito relevante. Muito obrigado.